Que a paz seja convosco. Amém? Coloque-se sobre os seus pés. Feche aí os seus olhos. Mais uma vez reunidos aqui no nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Esse momento ele pode ser todo especial, porque a presença de Deus já se faz neste lugar. Então, no nome de Jesus, entregue a sua melhor adoração para Ele. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Venha, Deus, com a tua presença, com o teu poder sobre este lugar. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Perdoa, Senhor, as falhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem neste lugar receber a nossa adoração, o nosso louvor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador. Cante ao Senhor, o povo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
Deus. Amém, meus queridos? Que presença maravilhosa, né? Pegue aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se prepare, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Livro de Romanos. Livro de Romanos. No seu capítulo de número 5. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Livro de Romanos, no seu capítulo de número 5. Quem encontrou diz amém. Pastor, onde está Romanos? Está depois dos evangelhos, depois de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Livro de Romanos, capítulo de número 5. Espera mais um pouquinho, todo mundo encontrando, a gente lê junto. Romanos 5, versículo de número 20, que diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida que está representada aqui, cada família. Que o seu nome seja glorificado em tudo. Usa, Senhor, a vida do teu servo como bênção nesta igreja. Transmita, Senhor, a tua vontade através da minha vida. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Que haja transformação neste lugar, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, você pode sair daqui hoje transformado. Nós podemos sair daqui hoje de forma diferente. Mas para isso, quem teve um bom domingo aqui? Quem teve um domingo abençoado? Diz amém. Amém. Para isso é importante que, se vier um soninho aí, haja visto que eu hoje em dia não prego tão gritando mais, como eu pregava outrora. Se vier um soninho aí,
Você fala para ele ir embora. Amém ou não amém? Amém? Tá? Dá uma coçadinha no olho aí. Mas não perde a oportunidade de ser ministrado, não. Amém? Não perde a oportunidade, não. Traga toda a sua atenção à palavra em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele se propõe a falar, de certa forma, sobre o pecado. O apóstolo Paulo aqui, ele trata sobre a forma como o pecado ele entrou na humanidade. Ele trata aqui sobre o erro do primeiro Adão e como por meio do primeiro Adão o pecado entrou no nosso meio. E ele fala também aqui que da mesma maneira que o pecado entrou por meio de um homem, por meio também de o pecado perdeu a sua força. Então é importante nós entendermos que eu não separei aqui um versículo isolado da Bíblia. Você está entendendo a pregação já? Meu amém? Eu não separei aqui um versículo isolado da Bíblia para te falar o que eu acho. O capítulo trata disso. O capítulo fala sobre isso. E para que a gente possa entender, eu pergunto aos irmãos, que proporção é essa que a gente leu aqui? Porque de alguma forma o pecado abundou. Mas olha que proporção maravilhosa. Onde o pecado abundou, super abundou a graça. Glória a Deus. O inimigo tem morte, mas a Bíblia diz que Deus tem vida e a tem em abundância. Que proporção é essa? Que mesmo eu sendo um miserável pecador, eu ainda sou alcançado. Para você entender que não é só nos nossos dias que os homens de Deus pensavam assim. A gente vai ler alguns versículos aqui. Se você tiver dificuldade de encontrar, eu vou ler. Você marca aí, você lê depois, você vê que está na Bíblia. Amém? Tá? Para você ver como que os homens de Deus pensavam. Romanos 3, quem for rápido e quiser encontrar, porque eu não tenho muito tempo. Está pertinho. Romanos 3, 23, olha o que está escrito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem está dizendo isso? Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba comigo que estão destituídos da glória, mas não da graça. Pecou, está destituído da glória, mas não da graça. Isaías 59. Isaías 59, versículo de número 2, está escrito assim. Olha o que o Isaías pensa. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Para você ver que não é um pensamento meu, para você ver que não é eu que fiquei matutando
Os homens e grandes homens de Deus do passado tinham esse discernimento. Para a gente entender melhor, Romanos 3, a gente estava lá agora. Romanos 3. Romanos 3, no seu versículo, agora de número 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha a visão dos homens de Deus do passado. Para você ter a noção, por que você está lendo isso aqui, pastor? Para que a gente tenha a noção de quão falho nós somos. E eu me incluo nessa lista, amém? Amém? De quão falho nós somos. Todos os pecados e destituídos estão da glória. Não há um justo sequer. 1 João. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil encontrar aí, mas se você for lá, está logo antes de 2 João. Tá bom? Para te ajudar aí, ó. 1 João capítulo de número 1, no versículo de número 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Irmão, você está entendendo quem que falou isso aqui? Olha para mim, por favor. Você está entendendo quem foi que falou isso aqui? Esse rapaz, um rapaz que disse isso, reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. O rapaz que falou isso aqui, tentaram matar ele algumas vezes, não conseguindo, exilaram ele numa ilha onde ele morreu, mas de causas naturais. Mas antes de morrer, esse mesmo rapaz, ele é levado ao céu e ele vê o céu e ele vê o Cordeiro de Deus esperando a sua chegada. Glória a Deus. Este está se colocando. Ele disse, para você entender que eu não estou aqui apontando o dedo para você, quem sou eu? Olha o que João disse. Se dissermos, ele já incluiu ele, amém ou não amém? Amém? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ele se inclui. E eu achando que eu sou um tomazinho de Jesus. E eu achando, não, eu não posso passar por isso, porque eu, não, irmãos. Olha o discernimento do João. E eu, antes de começar a pregar aqui, eu pergunto de novo, irmãos, que proporção é essa? Que mesmo eu sendo um miserável pecador, irmãos, eu não separei aqui porque senão vai ficar muito grande. Sabe o que Paulo falou? Dos pecadores eu sou o maior deles. O Paulo disse isso. Olha o entendimento daquele homem. No meio de uma tão grande nuvem de pecado que a Bíblia diz em Hebreus, que tenazmente me assedia e me rodeia, quem é, agora entra o tema da mensagem, quem é a graça de Deus no meio de tudo isso? A graça que está escrita aqui, ó. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quem é a graça de Deus no meio de tudo isso? Quem é a graça de Deus no meio dessa tão grande nuvem de pecado? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós somos sim pecadores, mas a graça é maior do que o pecado.
a proporção da graça é maior do que o pecado. Quatro características da graça de Deus. Amém? E a gente começa a pregação aqui. Primeiro, ela me faz reconhecer quem eu sou. A graça de Deus é tão maravilhosa que ela me faz reconhecer quem eu sou. E é por isso que na introdução a gente viu Paulo falando que é um miserável pecador e o maior deles. É por isso que a gente viu aqui homens como Isaías. Isaías vai declarar, irmãos, que a minha justiça é trapo de imundícia diante do nosso Deus. Porque a graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela me faz olhar para mim e entender quem de fato eu sou. Isaías 64, olha aí para você ver, que está escrito mesmo que eu falei aqui. Isaías 64. Você vai entender o que Isaías diz, olha só para você ver. Isaías 64, no seu versículo de número 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como folha. A graça de Deus é tão maravilhosa que ela me faz olhar para mim mesmo e entender que eu de fato sou um miserável pecador. Ela me faz entender que eu não sou merecedor dela. E sabe por que a graça de Deus ela tem o poder de nos mostrar quem nós de fato somos? Porque não tem a ver com quem na realidade nós somos, mas tem a ver com quem o Senhor é. Olha para mim, por favor. Por muito menos, eu e você já julgamos alguém, condenamos alguém. Por muito menos, nós já apedrejamos alguém. Mas enquanto isso, a graça está olhando e dizendo assim, ó, eu amo. É por isso que eu fui manifesto. A graça de Deus, irmãos, ela se manifestou no nosso meio. Porque senão ninguém se salvaria. Eu vou mudar o que eu disse, porque nós não nos salvamos. A graça de Deus foi manifesta no nosso meio, porque senão não seríamos salvos. Então a graça de Deus, que está escrita em Romanos, ela me faz reconhecer quem eu de fato sou, de que não há merecimento em mim. Ela me faz olhar para dentro de mim e entender que eu sou apenas mais um procurando o caminho de casa. Você já se sentiu estrangeiro? Quem aqui já se sentiu estrangeiro? Estrangeiro. Talvez você não saiba o que eu estou te dizendo. Quem aqui já se sentiu em terra desconhecida? Deslocado? Perdido? Sem saber para onde ir? A função da graça de Deus é nos direcionar para um caminho. Nosso Deus, você está entendendo aqui? Sabe, a função da graça de Deus é nos direcionar para um caminho. A graça de Deus tem o poder de me fazer entender quem eu sou. Essa é a primeira característica da graça de Deus. E é por isso que ela superabundou. Segunda característica da graça. Olha para mim, por
por favor. A graça é a generosidade de quem não precisa de mim. Eu vou repetir isso para você entender. A graça de Deus é a generosidade de quem não precisa de mim. Você já viu alguém dizendo, e você já disse isso, eu já disse isso, todo mundo um dia já disse isso, não estou nem aí, eu não preciso dele para nada. Estou nem aí, eu não preciso dela para o que, irmãos? Para nada. Todo mundo um dia já disse isso. Não preciso dele para nada, não preciso dela para, estou nem aí, não preciso para nada. A graça de Deus é a generosidade de quem não precisa de mim. Por que eu estou dizendo a você? Porque quem não precisa dos outros, então é independente, sim ou não? É independente, não é verdade? E na maioria das vezes quem não precisa de ninguém tem dificuldade em demonstrar compaixão. Mas a graça de Deus é totalmente o oposto disso. Olha para mim, no nome de Jesus, e diz amém. Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. A graça de Deus, ela é totalmente o oposto. Porque a graça de Deus, ela é a generosidade de quem não precisa. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você que quem não precisa de alguém não se importa, sim ou não? Não estou nem aí, não preciso dele para nada. Quem não precisa de ninguém não se importa, porém a graça de Deus manifesta no nosso meio é exatamente o oposto. A graça de Deus é a generosidade dele que não precisa de nós. O que eu disse? Deus não precisa de mim e de você, mas ele se importa conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, mas a graça dele, ela superabundou ao ponto de, mesmo ele não precisando de mim para nada, ele ainda se importa comigo. Glória a Deus. Ele se importa comigo. Ele se importa se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Quem está entendendo diz amém. Amém. Ele se importa. Deus se importa comigo. Fala isso para você mesmo. Fala isso aí, fala aí, Deus se importa comigo. Não precisa falar com ninguém, não, que eu perdi essa mania já também há muito tempo. Né? Mas é bom você dizer para você mesmo, Deus se importa comigo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em algum momento da sua vida você tem que lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso em algum momento da nossa vida. Deus se importa comigo. Terceira e já penúltima característica: a graça de Deus é a ponte entre a salvação e a condenação. A graça de Deus, ela é a ponte entre ser salvo e ser condenado. Pela graça sois o quê? Salvos. Circulou na rede social um dia desses atrás aí, um rapaz que está baleado no chão e uma senhora, vendo que ele está dando os últimos suspiros, chega e faz uma oração para ele e pergunta se ele quer aceitar Jesus. Alguém viu? Quem viu esse vídeo? Só uma pessoa viu. Você viu, Marcão? Marcão viu. A senhora viu também? Não. Ele está santo. A irmã Oliveira viu também? Pois é. Por que eu estou perguntando? Porque eu preciso que você entenda que o que eu estou pregando aqui não é a
deitado, agonizando, dando os últimos suspiros, e alguém com o telefone na mão, porque virou moda, sim ou não, está acontecendo uma 5 graça mais 5 graça aí no mundo. Quem entendeu o que eu disse aqui? Está acontecendo aí no mundo 5 graça mais 5 graça. Aí o que o povo faz? Pega o telefone e vai. Você vê, ó, o caminhão está pegando fogo, o extintor está aqui do lado do rapaz que pode ajudar, e ele está lá filmando. Viralizou também há alguns anos atrás, e não muitos anos atrás, o caminhão pegando fogo, o rapaz, o senhor tentando um jeito de tirar, abrir a porta, tirar, e o rapaz está filmando, falando, já era, só. Vocês viram? Quem viu isso aí diz amém. Não adianta não, só, não adianta não, e o rapaz gritando, ai, pelo amor de Deus, me ajuda. E o último grito dele ficou ecoar, ou melhor, vai ecoar na minha existência, que eu nunca vou esquecer. Pai, eu amo todo mundo. Agora o rapaz está agonizando para morrer, um filmando, e a senhorinha, ela toma a cena e ela diz, eu vou orar por você. Você aceita Jesus como Salvador? Você aceita? Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nem todo mundo vai ter a oportunidade que aquele rapaz teve. Sabe por que Deus vai permitir pessoas irem para o inferno? Porque rejeitaram a graça. A graça é um favor que a gente não merece, irmãos. A graça se faz presente no nosso meio. Estou terminando, irmãos, livro de Efésios. No seu capítulo de número 2, eu preciso que você entenda que está na Bíblia. Eu já te disse, mas você tem que ver o que está escrito aí, ó. Efésios 2, 8 em diante diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha para mim, por favor, irmãos. No nome de Jesus, não rejeita a graça de Deus na sua vida. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém. Irmãos, não rejeita a graça de Deus, não. Sabe por que tem pessoas que tudo dá errado na vida dela? Porque ela rejeita a graça. Eu vou te mostrar aqui o perigo de rejeitar a graça de Deus. Você sabe quem é a graça de Deus? Tem gente aqui que não sabe. A Bíblia fala. Quarto, a graça é a manifestação do amor de Deus. Quando a graça de Deus se manifestou no nosso meio, aconteceu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida que eterna. Quando a graça de Deus se manifestou, Ele enviou o seu Filho. Não fala um negócio desse não, pastor. Está filmando e muita gente que vê vai falar que o senhor é um herege. Não, isso aqui não é heresia, não. Posso confirmar para você. Antes de Jesus, o que imperava era quem? A
lei. Era lei. Então, quando a graça de Deus é manifesta no mundo, Deus envia o seu Filho. Quando o amor de Deus se manifesta, Ele envia o seu Filho para morrer. Eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus, para a gente terminar. Clame pela graça de Deus dentro da sua casa todo dia. Não rejeite a graça de Deus na sua vida, não. Irmãos, eu sei se vocês estão entendendo, não. Eu estava conversando com a pastora amiga, eu falei, não, pelo amor de Deus. Falei para ela, não, nosso Deus do céu, tem pessoa que está parecendo que não está entendendo o que está acontecendo, não. Meu Deus, olha aqui, tem que desenhar para você, tem que desenhar para algumas pessoas, tem que desenhar para quem está lá fora. Jesus está voltando. Glória a Deus. Tem gente que não está conseguindo entender que a nossa geração tem tudo para ser a geração que vai viver a volta do Filho de Deus. Glória a Deus. Quem aqui gosta de calor? Alguém aqui gosta de calor? O senhor gosta, né, irmão Celso? Mais alguém que gosta de calor? Quem não gosta de calor, não gosta. Por favor, mas sabe, quem não gosta? Quem não gosta diz amém. Então não queira ir para o inferno, não. Porque lá vai ser quente. Glória a Deus, irmão do céu. O senhor gosta de calor, mas o lugar que o senhor vai é tranquilo, né? O senhor vai para um lugar tranquilinho, né? Eu sei. Se não gosta de calor, não quer ir para o inferno. Porque é o lugar que a gente vai, irmão dos céus. O sol da justiça está lá iluminando o lugar. Eita, Glória a Deus. amém. O sol da justiça está lá iluminando o lugar. Mas ele não nos fere, você entende isso, irmãos? Ah, é lugar de alegria, de paz. Eu termino a pregação aqui dizendo a você, no nome de Jesus, meu Deus do céu, aceita a graça de Deus na sua vida. Nessa caminhada minha, irmãos, ó, eu já vi testemunho de pessoas que foram acometidas de doenças mortais e Deus curou. Você já viu alguém assim? Pessoa, né, estava com câncer e Deus curou. Eu já vi testemunho verdadeiro de pessoas que foram atingidas com um tiro na sua face, se arrependeram, Deus livrou e está vivo aí servindo a Deus. Quem já foi tocado pela graça de Deus, irmãos, não pode, sabe, não pode abrir mão da graça de Deus, não. Eu vou te mostrar aqui para a gente terminar porque que Papai do céu Papai do céu ele fica chateado quando alguém rejeita a graça. Livro de Tito. Está para frente aí do Romanos. Vai procurando. Está um pouco para frente de Gálatas. Está pertinho. Livro de Tito.
esperar, Chico. Eu vou te esperar. Porque você tem que ver o que está escrito na Bíblia. Você tem que ver o que está escrito. Você tem que ver que não é invenção minha, não, é invenção. Sabe, não, isso é invenção do pastor. Não, você tem que ver o que está escrito na Bíblia. Livro de Tito, Romanos, Timóteo, aí está para frente um pouquinho aí. 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá pertinho. Eu, como não sou bobo nada, marquei. Livro mais fácil um pouquinho, eu não marquei não. O Efésios mesmo eu não marquei. Estava sem marcar. É fácil de achar, né? Agora, Tito, por ser um livro pequeno, é mais difícil um pouquinho. Livro de Tito, no capítulo de número 2. Tito 2, versículo de número 11, que diz assim, porque, olha aí para você ver, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça de Deus no meio dessa tão grande nuvem de pecado? Jesus. É por isso que a pessoa que rejeita a graça sofre tanto. É por isso que a pessoa que rejeita a graça até o último dia da sua vida e não tem a oportunidade que o jovem que foi dito a respeito aqui teve, vai ir para o inferno. Porque a graça de Deus é Jesus. É Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que não há salvação sem Jesus. Você está entendendo isso? Amém, amém? Amém. Você, pai que ama seus filhos, pelo amor de Deus, fica no caminho, aceita a graça. Amém? Quem entendeu o que eu disse, diz amém. Amém. Você, filho que ama seus pais, cresça no caminho, direcione o seu pai se for preciso, uma vez que o papel tem que ser dele. Amém ou não amém? Bora para a igreja. Bora para a igreja. Hoje eu quero ir para a igreja. Vamos para a igreja? Eu quero ir para a igreja. Vamos embora? Hoje tem culto. Vamos para a igreja? Estou falando de filhos. Vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos ouvir a palavra. Se for preciso, filho, se você ama seu pai, chama ele para o culto. Sabe por quê? Porque pela ordem natural da vida, seu pai morre primeiro que você. Significa dizer que há mais tempo para você do que para ele. Não, amém? Há mais tempo para você do que para ele. Ou seja, se até o último dia da vida dos seus pais eles não se arrependem, se eles não aceitam a graça, e depois você aceita, você vai ter que ir para o céu sabendo que seu pai não vai para o lugar que você vai. Quem entendeu diz amém. Amém. Graça de Deus, irmãos, é Jesus. E Ele nos ama, amém. Amém. Glória a
Estava vendo que na série que eu já até indiquei para os irmãos The Chosen, eu estava vendo que os atores, quando eles vão filmar a crucificação, eles tiveram que ser amparados, porque só de imaginar choravam muito. Você entende isso aí? Pessoas se converteram ao fazer o papel de Jesus. Sabe a Paixão de Cristo do Mel Gibson? Sabe? Que todo mundo aqui já viu? Aquele ator se converteu ao fazer o papel de Jesus Cristo. Foi rejeitado por Hollywood por causa disso. Alguém já viu falar disso? Foi rejeitado por Hollywood porque ele se converteu, porque ele aceitou o papel do filme A Paixão de Cristo. Ateus se converteram, foram estudar a respeito de Jesus e se converteram. É a graça. A graça é tão maravilhosa, olha para mim, por favor. A graça é tão maravilhosa que não importa o que eu e você chegamos aqui fazendo até chegarmos aqui, se aceitarmos a graça agora e nos arrependermos agora, a graça nos abraça e nos ama. Você entendeu? Se coloca sobre os seus pés, por favor. A gente vai passar para a Santa Ceia agora. Mas antes nós vamos aqui ministrar um louvor. Apague as luzes para mim novamente, por favor. As de fora pode deixar acesa. Eu quero que, se você não souber cantar a canção, pelo menos medita no que está sendo ministrado aqui em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Aleluia. Santo é o Senhor. Deus, com os olhos fechados, nós vamos passar para o momento da Santa Ceia. Se você precisa voltar o seu coração para Jesus nessa noite, volte agora. Faça uma oração aí no seu lugar, Senhor. Não há merecimento nenhum em mim. Eu não sou digno. Eu não mereço, mas me recebe. Manifesta a tua graça na minha vida. Se for preciso, faça a oração que o filho pródigo disse: Pai, pequei contra ti. Contra ti eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Receba-me como um dos seus trabalhadores. Se você precisa voltar o seu coração para Jesus, volte agora. Senhor, tem pessoas aqui agora, meu Deus, reconciliando com o Senhor. Tem pessoas aqui agora, meu Deus, aceitando a graça. Tem pessoas aqui agora, meu Deus, agradecendo ao Senhor pela presença da tua graça em sua vida, em sua casa. Manifesta a tua graça, Senhor, neste lugar. Manifesta a tua graça, Senhor, no nosso meio. Manifesta, Senhor, a tua graça na nossa casa, na nossa família. Manifesta, Senhor, a tua graça em nós. Oh, aleluia. A única coisa que nós tínhamos para te oferecer de fato e de verdade eram os nossos pecados. Aleluia. Manifesta a tua graça em nós. Curve a sua cabeça nesse momento, no nome de Jesus. Com a cabeça curvada, com os olhos fechados, nós seremos ministrados agora. Que oportunidade, que privilégio. A família toda certa. Estar à mesa com Cristo é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor, ela diz para o homem observar-se a si mesmo. Ore a Deus aí agora. Senhor Deus, eu quero lhe apresentar o pão, esse que representa o corpo moído na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos, para que houvesse cura em nós, para que houvesse liberdade em nós.
Ele foi moído por causa das minhas transgressões. Senhor, que haja parte espiritual do corpo do Senhor em cada cálice contendo o pão. Que ao cearmos, o Senhor nos cure de dentro para fora. Cura a sua igreja. Cura a ferida que está aberta. Sara, Senhor, o coração ferido hoje. Sara, meu Deus, pessoas no corpo. Que através, meu Deus, do corpo, sejamos sarados no corpo. Assim, meu Deus, consagramos diante do Senhor em nome de Jesus. De igual modo, Deus, eu apresento ao Senhor o suco da uva, esse que representa o sangue derramado para perdão, remissão dos pecados. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer, meu Deus, com que haja parte espiritual do sangue do Senhor Jesus em cada cálice agora. E que ao cearmos, ó Deus, o Senhor possa renovar conosco a aliança de sangue. Que o Senhor possa, meu Deus, levantar o ânimo. Levanta, meu Deus, o caído. Manifesta, Senhor, a tua graça ao cearmos. Que a tua graça, meu Deus, ela permaneça dentro de nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Assim nós consagramos o pão, consagramos o suco. Assim tomamos posse do corpo e tomamos posse do sangue do Senhor Jesus. Receba na sua mão o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo.
aliança conosco nessa noite. O Senhor está renovando a aliança com você. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Erga para Deus todos os dois cálices e vai dando graças. Agradece a Ele. Nesta noite eu te dou graças pelo corpo, pelo sangue. Diga: graças eu te dou. Obrigado pelo sacrifício perfeito. Diga: se eu te entrego a minha vida, porque o Senhor entregou a sua vida por amor de mim. Diga: graças eu te dou. Pode ser no nome de Jesus. Você vai cantar com toda a sua alegria, viu? Canta aí. Porque aleluia, glória a Deus. Sente-se no seu lugar por um instante. Já pensou
Olha para mim para eu te falar uma coisa. Você já pensou se você não veio no culto hoje? Imaginou o culto que você ia perder? Vai para você ver se você não vem, o culto que você tinha perdido. Não o culto. Tá? Quero agradecer a participação de cada um dos irmãos. O Senhor nos abençoe com a semana vitoriosa, cheia da presença dele, em nome de Jesus Cristo. Eu, pelo menos, creio muito, e creio que também você crê, que a gente está indo embora daqui hoje diferente, amém, irmãos? Da maneira qual a gente chegou, a gente está indo embora daqui hoje melhor, tá? Que essa graça salvadora nos acompanhe até o último dia da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui bem rapidinho, porque meu horário ali estourou, mas dia de Santa Ceia geralmente agarra de dinheiro. Aí eu te peço paciência e peço a você para você me dar mais aqui uns 3 minutinhos da sua atenção, por favor, porque vai ter coisa que eu vou falar mais longe do microfone, tá bom? Amém ou amém? Primeiro, eu quero agradecer cada pessoa que de alguma forma ajudou com o bazar. De alguma forma. Talvez você comprou, talvez você doou, talvez você orou. Você está entendendo? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus possa prosperar no mínimo 7 vezes mais sobre a sua casa tudo que você fez. Ontem, quando eu acordei, que eu vi aquela chuva, eu falei assim: Jesus, que essa chuva tiver de bênção, amém. Agora também o que não for bênção, eu repreendo ela em nome de Jesus. Que o dia hoje seja sem chuva para a gente trabalhar com o Senhor. E caiu um chuvisquinho, irmãos, mas quem estava aqui viu, e foi muito pouco, né? Muito rapidinho. Não sei se você crê, eu creio na Bíblia. Não digo que você não crê na Bíblia, eu não sei se você crê no que eu vou falar aqui, mas eu, no meu ponto de vista, não quero levantar nenhuma polêmica aqui, mas no meu ponto de vista, o inimigo tem o poder sobre alguns eventos. Me dá um exemplo na Bíblia, pastor, te dou. Ele foi no céu e pediu autonomia para tocar em quem? Em quem? Jó. Quem que enviou o vento que matou os filhos de Jó? Foi Deus ou foi o Satanás? Satanás. Você está entendendo? Pastor, por que você não afirma isso? Porque, ouviste lembrar de você, Jó? Pois é, íntegro, reto, tem a Deus da aparência mal. Pois é, rapaz. Você cerca ele com seus bens, mas toca no que ele tem, você vê se ele não blasfema na sua cara, na sua face. O que Deus faz? Você tem autonomia para tocar no que ele tem, mas não na vida dele. Você lembra disso? Não está escrito isso? Pois é, quem enviou o vento foi Deus, não. Então eu acredito profundamente que o inimigo ele tem sim, né, poder sobre alguma região aí, sabe, né, ou pelo, não sei se eu chamo de, como que eu posso chamar? Vento, sol, chuva, vento, chuva, fogo, né? Eu acredito sim. Então por que eu estou dizendo isso a você? Porque tinha tudo para ser um dia onde talvez alguém teria falado assim: vamos cancelar esse negócio, vamos fazer outro dia. Eu falei: não, essa chuva ela obedeceu Jesus.
Jesus falou que eu posso também, então ela vai ter que obedecer, e deu certinho. Obrigado por cada um que ajudou em nome de Jesus, e isso aqui eu vou te falar fora do microfone, mas Deus abençoou ontem, que a gente fez aqui, a gente conseguiu levantar um valor de R$1.200. Glória a Deus. Deus enviava um, enviava o outro, enviava um, enviava o outro, e um detalhe, todo mundo que entrou aqui, que fosse para olhar ou comprar alguma coisa, a gente pregou para ele e chamou ele para vir no culto. Foco maior, tá? Foi alcançado, que é pessoas virem na igreja e a gente convidar elas para estar voltando em nome de Jesus. Então sobraram algumas coisas, estão todas guardadas, tá? Está tudo guardadinho, sobrou, e a gente vai fazer outro, porque deu certo. A gente vai fazer outro para alcançar mais pessoas, né? E o valor que foi arrecadado, a gente vai fazer algumas coisas para a igreja, tá bom? Então, obrigado a você que ajudou, no nome de Jesus Cristo, né? Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Quem é que é batizado, passou pelas águas? Quem já passou pelas águas? Batizou, né? Pois é. Se você não passou pelas águas, a gente vai fazer o batismo dia 22. De quê? De novembro. E a intenção do nosso coração é fazer lá um tropeirinho para poder servir para os irmãos, né? Ter um momento lá de oração, né? E batizar pessoas. Então, se você conhece alguém que não passou pelas águas e tem interesse de passar, a gente pode conversar. Pastor, não passei pelas águas e eu tenho idade para passar e quero passar. Tem que passar pelas águas, tem que se batizar, viu? Não é verdade? Então, vai ser dia 22. Quem que pode estar lá? Só a família de quem vai batizar? Não, irmãos, vamos na igreja lá. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo que está aqui, vamos lá. E a família de quem vai batizar também com Jesus, né? Vamos lá. Porque na unidade Deus ordena a bênção. Viu? Na unidade Deus ordena a bênção. Então vamos lá em nome de Jesus, vai ser bênção. Tá? No mês de novembro eu tinha falado bazar, batismo, né? Já passou, porque eu me propus a fazer tanta coisa, irmãos, que minha cabeça virou. E eu estou pensando em mais coisas para fazer. Tá bom? Tem que trabalhar para Jesus. E a gente trabalhando para Jesus, Deus vai enviar o resultado. Você crê e diz amém? Amém. Amém. Concorda com o céu aí, em nome de Jesus. Vamos aos nossos lares. Quarta-feira, irmãos, a gente tem um culto abençoado. Deixa eu falar um negócio para você rapidinho. Ó. Eu estou com uma mensagem que Deus me entregou sobre a vida, a respeito, para entender melhor, da vida do Ananias, o homem que foi batizar o Paulo, o homem que encontrou com Paulo depois que ele viu Jesus. Você já viu falar desse homem? Tem uma lição ali, e essa mensagem está guardada no meu coração, e eu acredito que nós vamos falar sobre ela domingo que vem agora. Então perde não perde não, você vai ver a lição que tem por trás da história do Ananias, viu? Vem participar. Vai ser quarta? Não, vai ser domingo, mas quarta-feira tem culto, tá? Da palavra, em nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés, pegue a sua fidelidade na sua mão, em nome de Jesus. Se você vai apresentar uma oferta, se você vai dizimar, essa é a hora, esse é o momento. Digo a você, em nome de Jesus Cristo, não deixe de ser fiel, não deixe de abençoar
a obra. Quando você separa o dízimo, a oferta, para você estar trazendo ao culto, sabe o que você está fazendo? Você está blindando a vida financeira da sua casa, tá? Tá aí uma outra mensagem que eu quero trazer. Todo mundo acha que ali a única lição que tem em Malaquias é só trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Eu vou te mostrar numa mensagem qualquer dia desses que existe uma lição grande por trás de Malaquias, tá? Do livro de Malaquias. Então, seja fiel ao Senhor, feche os seus olhos, pegue uma oferta, pegue aí o dízimo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse culto. Obrigado pela vida, família de cada pessoa que está representada aqui. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor nos direcione a uma semana abençoada, debaixo, Senhor, da Tua proteção, nos livrando, nos guardando de todo mal em nome de Jesus. Deus querido, peço ao Senhor para que o Senhor, em nome de Jesus, blinde a Tua igreja, guarde as famílias da Sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Blinde, ó Deus, livra do mal, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o ministério Viver em Cristo. Abençoa, meu Deus, essa igreja. Abençoa, meu Deus, enviando almas, enviando, ó meu Deus, recursos, enviando, ó meu Pai, trabalhadores, ajudadores em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o dizimista ofertante fiel dessa igreja, onde essa pessoa, meu Deus, colocar a mão, que a bênção do Senhor se faça presente. Eu te peço, Deus querido, abre as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a casa e a família dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Todos digam amém. Vão em paz e que o Senhor Jesus vos abençoe. Pode vir à frente dizimar, ofertar ou só receber a unção.